A espiritualidade amiga que preparou esse ambiente durante todo o dia para nos receber. E assim, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de mais esse dia de reunião, de estarmos aqui com os nossos amigos, envolvidos pela espiritualidade, que vem nos acolher com tanto carinho. Esteja conosco, Pai, durante esses ensinamentos, para que eles possam calar fundo nos nossos corações, para que nós possamos sentir sempre a Tua presença, a Tua palavra, desses nossos amigos que vêm trazer tantos ensinamentos. E assim, Senhor, te agradecemos e te pedimos, hoje e sempre, para que esteja conosco. Que assim seja. A Tereza, então, vai fazer a nossa palestra do dia. Para quem é novinho e não conhece, a Tereza é uma das nossas integrantes do centro. Aliás, ela é a nossa diretora. E ela também é diretora da Federação Espírita da Flórida, né? Então ela vem trazer os conhecimentos dela para nós hoje. Tá bom? Boa noite a todos. Que delícia ter rostinhos novos. E hoje sempre também é a mesma felicidade. Eu não preciso ficar com ciúme. Eu imagino que vocês estejam surpresos. Eu até disse para a palestrante, olha, eu acho que eles vão ficar desapontados, mas vai ter que ser eu mesma. A nossa palestrante de hoje, o carro dela quebrou. E aí, olha o que sobrou para vocês. Mas, não é? A gente está aqui para aprender juntos. E aprender. Gostei quando a Salete falou do Evangelho, porque é para isso que a gente está aqui, não é? Para aprender um pouco mais do Evangelho. Trazer para o nosso dia a dia, para mais próximo do nosso coração, Jesus, que é nosso mestre e guia, e sentir a sua força, a sua presença nas nossas vidas. Então, é essa a nossa intenção hoje. E eu trouxe um livro aqui que eu adoro, eu sei que tem um monte de gente aqui que adora também. Jesus no Lar. Esse é um livro que, inclusive, pode ser usado para fazer o Evangelho no lar. Né? Porque a gente normalmente faz o Evangelho, óbvio, né? Com o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para quem tem jovens e crianças, se querem uma sugestão que fica mais fácil, esquecemos, né? Mais fácil para o entendimento deles, Jesus no Lar é uma excelente opção. Então, esse livro nos traz assim, aquelas conversas de Jesus lá na casa de Simão Pedro. Vamos nos imaginar sentados numa casa simples, entre amigos, escutando Jesus falar. Esse é o Evangelho. E é essa a nossa intenção hoje. Porque nós trouxemos aqui a passagem que está no capítulo 3, e que eu vou confessar para vocês, eu estou numa fase de confissão, olha isso. Porque eu estava lendo esse item e digo, nossa, eu estou me sentindo a Sara nesse momento. Porque Sara estava lá, Sara, esposa de Benjamim, o criador de cabras, e a grande dúvida dela era o seguinte, eu conheço tanta coisa já, não é? Eu já sei que existe um caminho para o reino de Deus, já tenho ideia do que seja o reino de Deus, e era o que Jesus tanto explicava, ensinava, mostrava, exemplificava. E Sara disse assim, eu já sei isso, eu já aprendi isso, mas eu não consigo colocar isso em prática. Aí eu digo, gente, quantos anos estudando, não é? A gente participa de vários estudos. E às vezes agora eu vou mudar o tempo verbal, eu me pego pensando e fazendo coisas e dizendo coisas que já não cabem mais. Então, como é
vou chegar, como é que eu vou implantar o reino de Deus? Porque olha o que Sara fala. Ai, eu não coloquei no slideshow. Sara, assim, a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Porque a gente já tem o conhecimento, só que mais do que o conhecimento, a gente precisa da prática, não é? E a gente entende, a gente estava escutando ainda há pouco no nosso estudo, a necessidade de nós sermos amorosos conosco mesmos, de nós termos compaixão, misericórdia ainda com as nossas fraquezas, mas a gente precisa se mover. Não é? É muito bom, é claro, a gente não vai ficar aqui se autoflagelando, mas o que eu já posso fazer para ter essa presença, ter esse sentimento mais efetivo do reino de Deus em meu coração? E aí, nós encontramos num livro que é, assim, mais uma daquelas grandes obras que às vezes passam pela biblioteca, está exposto e a gente não se dá conta, que é mais uma obra de Chico Xavier com diversos espíritos, que é o livro Coragem. E nós encontramos ali um roteiro perfeito para essa nossa caminhada de implantar o reino de Deus em nosso coração. Então nós vamos passar por esse texto e a gente vai ver como... E o autor, esse livro é de diversos espíritos, mas esse texto em especial é de André Luiz. E aqui somos todos fãs de André Luiz, né? Porque a gente percebe claramente no andamento das suas obras como ele chegou lá assim tão dilapidado como nós. E a gente vai acompanhando o seu progresso, o seu crescimento, com todo aquele aprendizado. E de uma certa forma a gente se vê em André Luiz, não é? A gente vê que é possível, mesmo com todas as nossas imperfeições. A gente lembra que ele chegou lá no nosso lar, vindo de uma condição tão dolorosa, e a gente acompanha o crescimento dele, então é pra gente também. E aí nós vamos passar por esse texto, que depois eu vou dar o número deles para quem quiser imprimir e colocar do ladinho da cama, na mesinha de cabeceira. E a gente vai ver que como é assim, um lembrete necessário. Então ele começa com: não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução necessários ao caminho de todos. Aí a gente escuta assim: espírita adora falar de sofrimento, de dor. Não é o caso. É a gente assumir que problemas existem. A nossa vida não vai acontecer passar num mar de rosas. A gente vai ter problemas e nós vamos aprender a viver com esses problemas e tirar lições dos problemas. Olha que maravilha! É o tal fazer limonada dos limões que nos são dados. Então, eles ainda são necessários à nossa evolução, porque nós ainda precisamos dessa dualidade. A gente ainda precisa da noite para entender o que é o dia, da doença para entender o que é a saúde. Quantas vezes a gente abusa do próprio corpo, né? Às vezes com excesso de alimentação, com todo tipo de excesso, e aí vem a doença, e a doença nos ensina: puxa vida, eu devia ter feito mais exercício, eu devia ter me cuidado mais. Pensa no seu aspecto positivo. O que é que ela traz? O que é que ela nos ensina? Então, assim, todos os desafios que nós temos na vida. Então, quando a gente consegue transformar os desafios em ensinamento, o peso disso diminui consideravelmente, não é? E aí a gente vai vendo que, apesar de tudo, eu posso ser feliz, eu posso transformar a minha vida, porque a gente vai viver apesar dos problemas, a gente vai procurar viver bem apesar dos problemas e com os problemas, porque se nós ficarmos esperando tudo ficar na condição ideal, isso é muito falado pelos pais, né? Se eu fosse esperar a condição ideal, eu nunca teria filhos, ok? Eu vou esperar um mundo assim, em plena paz, vai ficar em plena paz, né? Vai desencarnar todo mundo, porque não vai ter como renovar. Então, essa condição ideal é o que a gente quer atingir, mas para nós atingirmos, nós vamos ter que enfrentar todas essas pedrinhas que tem no caminho e vamos, pouco a pouco, aprendendo a ultrapassá-las.
Então, nós não vamos ficar nos maltratando, mas vamos entender que esse faz parte do processo e isso nos ensina, inclusive, a sermos mais misericordiosos e compreensivos com os demais. Porque é difícil, às vezes, a gente precisa passar pelo problema para entender até porque o outro age como age. Até que o fogo queime a nossa casa, o furacão derrube a nossa casa, a gente não tem ideia do que o outro está sentindo. Porque nós ainda pensamos muito mais nos nossos, nos meus. Porque olha o que a Sara fala, quando ela fala do dela, né? Ela diz assim: eu desejaria ser fiel a semelhante princípio, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem, não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como sendo propriedade minha. Então, essa ainda é a nossa realidade. Nós ainda estamos nesse estágio. A gente pensa primeiro no nosso. Por isso que às vezes a gente precisa passar por determinadas provas para entender que é preciso desapegar, que o egoísmo ainda é a nossa grande dificuldade, como está lá no Livro dos Espíritos. E é por isso que a gente convida para os estudos, porque essa convivência com o estudo, com esse melhor entendimento, é que nós vamos pouco a pouco conseguindo colocar em prática. Então nós passamos agora para o outro step, o outro degrau dessa receitinha que André Luiz nos dá. Ante os próprios erros, não descambe para o desculpismo, e sim enfrente as consequências deles, a fim de retificar-se como quem aproveita pedras para a construção mais sólida. Lembra que eu falei que a gente não precisa ficar se autoflagelando, né? Quando percebe que nós erramos, que nós fizemos escolhas não muito felizes? Tudo bem, claro que a gente não vai ficar fazendo isso, mas a gente precisa se mover. A gente precisa fazer as coisas acontecerem, é reconhecer o erro, reconhecer a circunstância e procurar modificar o quadro, reparar o que foi feito de errado, reparar-se diante aquele a quem nós magoamos, a quem nós machucamos. E é aí que nós vamos ver, mais uma vez, que a gente pode dar desculpa para tudo. Mas a nossa consciência nos fala o que, a gente precisa fazer, como é que a gente precisa agir. A nossa consciência nos cobra. Só que às vezes a gente prefere se ocupar com outras coisas, se distrair com outras coisas, e André Luiz vai falar disso também. Mas é preciso que a gente busque em nós mesmos, que a gente tenha tempo para nos encontrarmos, para poder reconhecermos quem somos verdadeiramente, porque sem isso, como é que nós vamos transformar aquilo que nós nem conhecemos? Não é verdade? Então, é claro que a gente não vai ficar se maltratando, nós vamos ser amorosos conosco mesmo, mas nós vamos fazer acontecer. Vamos fazer o esforço necessário para as pequenas transformações, pelo menos, né? Que a gente tenha que errar, mas que seja pelo menos erro diferente. E fazer essa construção sólida dentro do nosso coração. A gente lembra que a gente está construindo esse caminho para o reino de Deus. Então a gente está fazendo esse nosso coração essa construção mais sólida de amor. E esse amor começa por nós mesmos, né? A gente precisa cultivar esse amor por nós mesmos. E é por conta desse amor que a gente é capaz de reconhecer que a gente tem coisas que precisam ser modificadas, transformadas, melhoradas. E aí André Luiz continua: não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada, porquanto aqueles que supõem decepcioná-lo estão decepcionando a si mesmos. Como a gente sofre, não é? Com as decepções. E por que a gente se decepciona? Porque a gente cria expectativas. A gente espera que o outro haja como a gente quer que ele haja, mas nós somos individualidades. Como é que eu posso esperar que o outro age de acordo com as minhas convicções, com meus entendimentos de vida? Ele vai agir de acordo com o que ele tem, com o que ele trouxe de outras vidas, não é? Cada um tem a sua própria experiência.
Então, esse tempo é precioso demais para a gente ficar se magoando, se melindrando, carregando mágoas, carregando ressentimentos que, na realidade, só vão atrapalhar o nosso processo evolutivo. Vão criar vínculos com aqueles que o ressentimento nos torna seres assim mais escuros, não é? E se esse ressentimento cresce e se transforma naquela mágoa que nos acompanha sempre, nós vamos nos vincular a espíritos na mesma condição. Então, quando nós nos dermos conta, aquela mágoa que era uma coisa desse tamanhinho, está desse tamanhão. Porque aqueles que querem nos atrapalhar, eles não criam nada em nós. Eles insuflam, eles ampliam aquele sentimento que nós já temos. Aí é por isso que a gente vê em livros espíritas, né, em tantas obras, situações de espíritos que estão há séculos sofrendo, porque estão há séculos carregando a raiva, o ódio, sem serem capazes de perdoar. E aquele a quem eles odeiam, muitas vezes já ultrapassaram isso, já estão no outro estágio, e ele está parado lá, naquela zona de sofrimento, porque não foi capaz de transformar esse sentimento. É difícil perdoar, a gente sabe disso, mas a gente vai exercitando nas pequeninas coisas. E às vezes a gente perde tempo e serenidade nas pequeninas coisas. Porque alguém falou para a gente uma coisa que a gente não gostou e aquilo se transformou numa monoideia. Ah, mas fulano não devia ter falado isso de mim. Logo eu que sou tão boazinha, né? Um anjo de candura e a criatura falou isso de mim. E aí eu fico com aquilo na cabeça, aquele pensamento vai crescendo, vira uma monoideia. E é aí que a gente abre porta para a companhia de espíritos que estão na mesma sintonia, no mesmo ritmo, na mesma forma de pensar. Então, daqui a pouco a gente já construiu na nossa mente uma luta, uma briga feroz com aquela pessoa que simplesmente pisou no nosso calo. E a gente desequilibrou profundamente toda a nossa psicosfera. E nós estávamos... Nossa, agora já são tantos estudos que agora não sei qual foi dos estudos. Em que esse tipo de pensamento, ele cresce tanto e ele fica tão impregnado no nosso perispírito que ele vai em algum momento se transformar numa doença física. Então, olha o cuidado que nós precisamos ter com os nossos pensamentos. Será que vale a pena esse desgaste todo, às vezes, por coisas tão pequeninas? Não é? E é claro que o que é grande e o que é pequeno é relativo. Cada um sabe aonde lhe aperta o calo, como diz o ditado. Mas é aquela coisa, eu prefiro ser feliz ou estar certo? Não é? Eu prefiro ter a mente mais serena ou ficar nessa angústia de provar que eu estava com a razão? Que eu falo melhor, que eu não aceito aquilo que me foi dito. Então, decepção, a gente só é decepcionado porque a gente cria expectativa. Se a gente aceita o outro como ele é, da mesma forma que nós queremos ser aceitos, os desentendimentos, as coisas que nós não concordamos serão simplesmente parte da vida, porque somos seres diferentes. Não são motivos para mágoas nem ressentimentos. É claro que cada um tem a sua própria dor e isso não se mede, né? Cada um deixa passar na vida aquilo que a experiência ao longo da vida foi lhe ensinando. Mas quando a gente tem consciência, quando a gente está alerta de como a gente pensa, de como a gente reage diante das coisas, a gente pode modificar para melhor e trazer mais serenidade à nossa vida. Lembrando que a gente não pode mudar o outro, só pode mudar a si mesmo. Então, às vezes, a gente está brigando com o mundo, quando, na verdade, bastaria uma mudança pequena em nós. Às vezes, na simples forma de ver o mundo. E a gente conseguiria uma paz mais imediata, essa harmonia que a gente tanto quer. Em mecanismo da mediunidade, já que a gente falou da monoideia, desse pensamento fixo, vale aqui a sugestão de buscar lá em Mecanismo da Mediunidade, quando André Luiz explica o que é ideoplastia. O que é ideoplastia?
tudo que nós pensamos, nós criamos na psicosfera. Tá? Então, se a gente tem aquele sentimento de raiva, de ódio, é isso que a gente está plasmando na atmosfera, na psicosfera. Então, lembra daquela imagem daquele ó vida, ó azar, que ele andava com uma novinha negra na cabeça? Qual é o nome dele? Isso. O que é isso? Na verdade, a gente anda com os nossos pensamentos. Então, se eles estão carregados, eles nos acompanham. E eles vão se juntar a outros pensamentos carregados. Outras nuvinhas negras vão se juntar a outras nuvinhas negras e vai vir um temporal. Então, a ideoplasia é o que a gente cria. Como é que os espíritos que querem nos atrapalhar, ou de outras encarnações que de repente se tornaram nossos inimigos, nos encontram? Por aí. É como um neon, sinalizando aonde nós estamos. Então, ele vai sintonizar com esse sentimento, da mesma forma que a gente sintoniza com os bons espíritos através dos nossos bons sentimentos. Por que a gente se sente tão bem quando a gente faz um trabalho voluntário, que ajuda alguém, quando a gente está sentado, estudando, lendo uma leitura edificante? Porque a vibração do nosso pensamento muda. Por que a gente convida tanto para os estudos? Aí a pessoa diz assim, olha, foi um dia terrível, eu não fui para o estudo porque eu estava tão cansada, minha mente estava tão agitada, estava tão acelerada, foi tanto problema que isso que eu não fui. E é quando a gente precisa ir. Aquela 1 hora de estudo é como um oásis para nós. Quem participa com regularidade já sentiu isso. A vida de todo mundo tem problemas, como foi o primeiro slide. Aí a gente senta ali naquela hora, é como se isso ficasse lá do lado de fora, e naquela hora a gente está em contato com aquela literatura e em conexão com os bons espíritos que estão ali para nos inspirar, a nossa psicosfera muda. É assim como se nós estivéssemos recebendo o bálsamo curativo para reparar todo o desgaste que nós tivemos naquele dia. Então, fazer parte de um estudo, ter essa disponibilidade de se juntar a um grupo para ler juntos essa literatura, é um benefício imenso que ainda não foi, a gente vê pelo número de participantes, né, que ainda não foi tão reconhecido. Esse benefício que nós temos enquanto nós estamos ali. E quando a gente senta para estudar, às vezes quando a gente senta, da mesma forma quando a gente senta para fazer o evangelho no lar, na nossa casa, quantas pessoas fazem sozinhas? Fisicamente estão sozinhas, mas quantos espíritos estão ali escutando aquele evangelho que são trazidos pela espiritualidade amiga? Então, é que a gente foca ainda muito, né, na sintonia com aqueles que querem nos atrapalhar, e a gente, às vezes, não dá a devida atenção aos espíritos que chegam para perto da gente para nos ajudar. E a gente já falou aqui várias vezes quantos nós temos, né? São os espíritos amigos, espíritos protetores, guias, anjo da guarda. É assim, uma infinidade de espíritos que estão ali para nos ajudar. E aí na Gênesis, só para ficar mais firme aí, essa questão do cuidado, da necessidade de nós cultivarmos os bons pensamentos, eu trouxe aqui da Gênese, em que Kardec explica bem detalhado isso. Tem consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais, sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhe as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se por pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os espíritos maus ou que estes protejam são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto o comporta o grau de perfeição da moral destes. Então, a gente vai encontrar em vários
livros da literatura da codificação e dos livros complementares consagrados, a explicação da importância do nosso pensamento e como ele vai atingir o nosso perispírito, que consequentemente vai se refletir no nosso corpo físico. Então, quando dá aquela enxaqueca, aquela dor de cabeça, aquela dor no estômago, vamos pensar nas nossas emoções, nas nossas reações e ver como a gente pode modificar esse quadro. E aí ele continua. Que ele vai, André Luiz é fantástico, ele vai fundo ali onde a gente precisa ouvir. Reflita sempre antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientizados. A gente tem falei, agora já foi. Só que nesse já foi mesmo, né? A palavra já foi dita, já foi espalhada, já foi levada pelo ar, muitas vezes machucou, magoou. E aí, quanto tempo às vezes vai levar para a gente reparar essas coisas? Então é preciso realmente refletir. Isso é uma questão de hábito, porque a gente tem várias ferramentas, né? O contar até 10, a água, como é que chama a água do Chico? Água da Paz. A água da Paz é excelente. Todo mundo conhece a água da Paz? Né? Que o Chico... Antes de você falar, principalmente se estiver muito assim acelerado, agitado, irritado, põe lá uma golinha de água na boca, fica um tempinho com ela lá, que dá tempo de refletir. Quando engolir, quando for falar, já vai num tom diferente. Porque a gente pode falar de tudo, não é? Ou falar tudo. Mas às vezes o tom é que estraga também as coisas. Então é preciso essa pausa para repensar, para refletir antes de falar. E é exercício mesmo, é coisa que a gente vai fazendo, vai modificando esse hábito e as coisas vão fluindo da melhor maneira. A gente está construindo um ambiente harmonioso para viver, apesar dos problemas. Porque imagina, o problema já é parte natural da vida. A gente reage jogando pedra em tudo, vai ficar muito pior. E André Luiz continua. Não exija a perfeição nos outros e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se o quanto possível. É o que nós já falamos anteriormente, né? A gente reconhece os erros, a gente reconhece que tem certas coisas que são difíceis, mas a gente não vai parar de fazer o esforço necessário para modificar. Essa palavra esforço, ela é sempre constante na nossa doutrina, porque a gente aprende que o verdadeiro espírita não é aquele que é perfeito, mas é aquele que faz o esforço por se melhorar. Então, claro que ninguém exige perfeição de ninguém, mas pede-se, né? A gente se pede esse esforço de fazer as coisas diferentes, de buscar caminhos diferentes, já que a gente está construindo esse reino de Deus que Jesus veio nos trazer, que é um reino de amor. E esse amor, ele precisa ser cultivado, é igual uma planta. Vai ser linda, vibrante, mas precisa ser cuidada, precisa ser nutrida, né? Colocar uma aguinha, colocar um fertilizante. E o fertilizante são as coisas que nós vamos aprendendo da vida, de como melhor tratar o outro e tratar a si mesmo. Então é compaixão, compreensão e trazer Jesus mais para perto. Quando Jesus diz, vai e não voltes a pecar, o que ele está dizendo? Que a gente faça o esforço de não repetir aquela situação, de buscar algo mais construtivo para a nossa própria vida. Ver de outra forma, ver com outros olhos. Às vezes a gente vê só numa direção e não se dá conta que existem várias formas de ver uma mesma situação. Simplifique seus hábitos. É tão simples que só foi uma frase pequenininha. Super objetivo. Então, às vezes a gente pensa em simplicidade, aí a gente pensa, não, agora não vou usar mais nem um brinco, mais nada, porque eu vou ser simples. Não vai ter um botão na minha roupa, porque eu vou simples. A simplicidade que ele nos fala, que a espiritualidade nos fala, na verdade, não tem nada a ver com a nossa aparência exterior. A nossa simplicidade é, por exemplo, reconhecer que nós erramos.
reconhecer que nós não sabemos tudo, reconhecer que nós não somos nem melhores nem piores. Nós estamos aonde precisamos estar no nosso grau de evolução. Nós estamos com quem nós precisamos estar para aprender. E tem uma coisa que Peixinho, não sei se todos conhecem, um palestrante espírita, foi presidente da Federação Espírita Baiana, que faleceu ano passado. Um trabalhador incrível, palestras deliciosas, quem ainda não assistiu, assista. Um bom humor imenso, um filósofo, um médico. E ele dizia assim, tudo o que nos acontece é justo, necessário e merecido. O que necessito vai me acontecer. Então, é viver com tranquilidade, buscar a maneira simples de viver para que se possa desfrutar melhor a vida. Às vezes a gente se apega a tantas coisas e assim, aquela dificuldade de admitir que a gente erra, e a gente acaba se afastando até dos amigos. Porque o orgulho, a prepotência se torna tão grande que fica difícil até conviver com a pessoa. Então, ser simples, como a espiritualidade nos ensina, é isso. É falar com sinceridade, é mostrar muitas vezes a própria fragilidade, é tirar aquela máscara do Todo-Poderoso, daquele que sabe tudo, dono da verdade. Esse é o verdadeiro simples. É por isso que a gente vê pessoas muito sofisticadas, vestidas lindamente, com todos os acessórios que têm direito, simples. Ao mesmo tempo que a gente vê pessoas na rua, às vezes vivendo na rua sem nada e com uma aparência muito mais orgulhosa, muito mais prepotente. E aí a gente continua. E eu vou chegar num ponto que é outra confissão. Experimente humildade e silêncio toda vez que a violência ou a irritação apareçam em sua área. Eu não vou falar da violência porque eu acho que essa parte eu já venci, ainda não fui exposta à prova, mas acho que já venci. Mas a irritação, aí eu vou contar para vocês, eu estava estudando a palestra quando eu fui fazer lá em Orlando, só que antes de ir para Orlando eu fui trocar o óleo do carro. Aí eu estou lá, estudando. 1h30, só para trocar o óleo, 1h30, 2 horas. Aí eu já estava assim, né? Já tinha tomado 2 cafés, que piorou muito a situação. Eu tinha a palestra para ler. Eu tinha o nosso livro do Clube do Livro, que a gente vai se encontrar agora no dia 1º de fevereiro, uma literatura lindíssima, com um monte de ensinamento. Eu com 2 ferramentas preciosas na mão e eu me irritei. Aí eu fui lá, né, com aquele sorriso amarelo, reclamando que já tinha 2 horas que eu estava esperando. Aí o rapaz disse, tem nada que eu possa fazer, tá lá. Aí eu fui lá fora, olhei, o carro estava lá em cima, não tinha nada que eu pudesse fazer. O óleo ia cair no tempo que ele tinha que cair, ele ia trocar no tempo que ele tinha que trocar, e nada, a minha irritação não ia contribuir com nada. Aí eu voltei para o texto. E o que eu vou... Muitos aqui já conhecem o Belarmino Bicas, não é? Que está lá no livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos. E o Belarmino, ele encontrou Humberto de Campos numa dessas reuniões lá no plano espiritual, e ele sabia que Humberto de Campos era um excelente escritor, um cronista, e ele sabia que ele estava escrevendo muito, né, para nós. Ele disse, conta a minha história, porque eu acho que vai ser útil. E a história dele é o seguinte, Belarmino, por isso que eu disse que eu estou confessando, porque eu já confessei a irritação. E agora vou confessar que eu também estou mais de 20 anos trabalhando no espiritismo e ainda me irrito desse jeito. E o Belarmino vem contar que ele, apesar dos 20 e tantos anos de trabalho ativo na doutrina espírita, com todos os estudos, ele desencarnou aos 50 e poucos anos e, ao chegar no plano espiritual, ele descobriu que ele reduziu a sua vida em 20 anos por conta das irritações. Porque as irritações consumiram o seu fluido vital. Lembra que nós falamos que os nossos pensamentos vão atingir o nosso perispírito e automaticamente vão
em algum momento isso vai gerar uma doença, porque vai atingir o nosso corpo físico. Foi isso que aconteceu com Belarmino. Imagina que mais de 20 anos trabalhando, estudando o Espiritismo com toda essa clareza que nós temos, com esse evangelho assim mastigado para nós, ele chega lá e descobre que ele foi um suicida indireto. Porque ele queimou o fluido vital. Verdadeiramente. E é isso que a gente faz quando a gente tem essas irritações descabidas, essas exasperações desnecessárias. E o Paulo está rindo ali, a gente ri do Belarmino, mas é fato, isso é real, isso aconteceu. E ele faz uma listinha, né, das quantas vezes ele sofreu determinadas irritações. Então, por exemplo, tem uma que, assim, a gente vê que avô é tudo de especial, é por isso que todo mundo ama seus avós, né? Com os netos, ele só se irritou 11 vezes. Agora, olha só, com contrariedades na família, ele se irritou 1.800 vezes. Com altercações com a esposa, divergências na conduta doméstica, ele se irritou 1.600 vezes. Sabe quando a gente se irrita porque a toalha ficou em cima da cama, molhada? Ou quando a gente se irrita porque a pasta de dente não foi enrolada da maneira que a gente gosta? Isso queima fluido vital. São irritações desnecessárias. Sabe aquela reclamação de tudo? Ah, hoje está chovendo, hoje está quente, hoje está frio. Isso é hábito, né? A gente vai adquirindo o hábito de reclamar de tudo. Se a pessoa te chama de bonito, você reclama, porque você acha que ela não está sendo honesta. Se ela te chama de feio, você reclama, porque, poxa vida, não sou tão feia assim. Então, olha só como a gente vai minando o nosso caminho, a nossa saúde física, mental e espiritual. Tem uma lista aqui de como ele se reclamou, mas vou dar só o total. 16.386 exasperações inúteis. Isso quer dizer 7.300 dias da existência. Então, apesar de parecer engraçado, é muito sério e a gente precisa refletir nisso. É aquela coisa, relevar mais, compreender mais, deixar fluir melhor, não se preocupar com tantas coisinhas miúdas. Tem até uma música, né, das coisinhas miúdas. E pensar no que realmente vale a pena. Então, olha só como André Luiz é completo, né? Ele fala lá de que a vida vai ter problema. Agora a gente escuta Belarmino com a sua história e a gente vai tirar o melhor proveito do problema sem tentar se irritar tanto, se exasperar tanto, sofrer tanta angústia e ansiedade. Porque assim como o óleo do meu carro ia cair no tempo que ele ia cair, as outras coisas na vida também, às vezes, a gente precisa deixar que elas passem no tempo que elas precisam passar, não é? O fruto se amadurece no tempo que ele precisa se amadurecer. Quantas vezes a gente compra uma fruta que não é saborosa? Por quê? Porque foi tirada antes do tempo. E a natureza é o nosso maior exemplo. O verão ocorre no verão. Ele não vai ultrapassar nenhuma outra estação. E a nossa ansiedade faz com que a gente, às vezes, corra exageradamente. E a gente não desfrute aquele presente momento. E ao invés da gente desfrutar o presente momento, a gente reclama de tudo. O café está quente, o café está frio, a água está gelada, a água está quente. Não é? Aí nós vamos para um outro ponto. Depois disso tudo do Belarmino, que a gente vai chegar em casa, buscar o livro e ler cada item dessa continha dele. André Luiz nos fala: comunique seus obstáculos apenas aos corações amigos que se mostrem capazes de auxiliar em seu benefício com discrição e bondade. A psicologia já nos alerta dessa necessidade da gente desabafar, da gente conversar, de a gente colocar para fora, às vezes, esse sentimento, que muitas vezes a única coisa que a gente precisa falar. O outro não precisa nem nos dizer nada, a gente só precisa desabafar. A gente precisa saber que tem um coração amigo, um ouvido amigo, atento ali no momento que a gente precisar. E isso é necessário sim, porque agora
não é com qualquer um, não é? Porque a gente está falando de sentimentos nossos, queridos. Então a gente não vai chegar para qualquer um que a gente encontre e abrir o coração. Porque isso é até desvalorizar os seus próprios sentimentos. Agora, a psicologia também nos faz um grande alerta, que é a mesma alerta da espiritualidade, é sentar para desabafar é necessário, é saudável, mas a gente vai falar da gente. Se a gente senta para falar do outro, não é desabafo, é fofoca, né? E fofoca não é o que a gente quer. Porque fofoca é uma etapa, assim, das nossas imperfeições que a gente quer vencer. Então é que a gente busca realmente uma pessoa de confiança quando a gente sentir necessidade, para que a gente vá, né, é aquele suporte, é aquele apoio que a gente precisa para enfrentar esses obstáculos que a vida nos oferece. Por isso que é uma coisa que a gente fez até num dos nossos últimos estudos sobre a amizade. Não dá para passar uma vida sem amigos. Não dá. Porque são eles que nos dão a força quando a gente precisa, o abraço que a gente precisa quando a gente precisa, não é? Que seria da vida sem amigos. Diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se, buscando fugir da própria mente, porque de toda ausência indébita você voltará aos estragos ou necessidades que haja criado no mundo íntimo, a fim de saná-los. Esse livro é lá da década de 40. E eu adicionaria a essas formas de fuga a internet, não é? O social media, você fica lá, quando a gente menos se percebe, já está lá 1 hora passando o dedinho no Instagram, não absorveu nada, não aprendeu nada, foi só realmente, assim, ocupando o tempo e o espaço que seria necessário para o nosso próprio cuidado interior. E é uma grande fuga. E é ficar, assim, não diria nem alienado, mas ficar anestesiado, muitas vezes, para não enfrentar as situações que precisam ser enfrentadas. Tudo se resolve na vida. Me lembrei agora do Marcel Mariano, que ele dizia assim, tudo é passageiro. Num dos estudos que ele fez, tudo é passageiro, menos cobrador e motorista. Então, todo o resto é passageiro. Então, não é fugindo que a gente resolve as coisas. E como ele fala aqui, nessas fugas, quando a gente retorna, as coisas estão muito piores. E quando se fala de bebida, de drogas, de jogo, de qualquer vício, o quão destruidor é, porque não destrói apenas a pessoa que está no consumo, destrói a família que está em volta e ainda colabora com as doenças, os vícios dos espíritos que estão ao lado, que usufruem como vampiros dessa situação. Então, às vezes a gente pensa que não, o problema é meu, eu estou bebendo sozinho. A gente nunca está bebendo sozinho, nunca está jogando sozinho. Então, é uma responsabilidade não apenas conosco mesmo, mas com aqueles que estão em nossa volta, encarnados e desencarnados. E aí, ele termina com esse trecho. Lembre-se de que você é um espírito eterno. E se você dispõe da paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. O fato de nós sermos eternos não quer dizer que nós não vamos agir, né? A gente tem que trabalhar o que nos cabe nessa encarnação. O que não der, claro que a gente vai continuar em outras, graças a Deus que a gente tem várias, porque não daria tempo de corrigir tudo de uma vez. Mas a questão aqui não é a pressa de fazer, mas a necessidade de se mover. Porque a gente quer chegar a um ponto da felicidade relativa. A gente pode até repetir de ano, mas a gente está atrasando aquele momento da felicidade. É isso. Não é pressa, mas é a necessidade de fazer o que nós precisamos fazer em cada etapa, em cada oportunidade que nos é dada. Uma encarnação é muito preciosa. Para a gente perder tempo, às vezes, com essas irritações por causa do óleo do carro, não é? Por causa de tropeção. Até a nossa amiga hoje bateu ali sem querer no carro. Nem isso é motivo.
porque isso é passageiro também. E tudo se resolve, não é? E sempre existe um motivo pelo qual as coisas acontecem. Então, quando a gente para de perguntar por quê, e a gente pergunta o que é que eu posso aprender com isso, a gente avança muito, não é? Quantas lições a gente tem em cada etapa da vida. Então, que a gente se lembre que nós somos muito mais do que esse corpo. Nós somos espíritos imortais e nós queremos retornar ao plano espiritual numa melhor condição. Isso nos lembra até uma vez que Divaldo contou em uma de suas palestras, que ele fez uma pesquisa, né, com aqueles espíritos que se comunicavam, qual era o sentimento mais constante no momento em que desperta no plano espiritual. E era a questão do não ter feito tudo que poderia ter feito na vida, na sua oportunidade encarnatória. Então não é pressa, mas é tirar o melhor proveito dessa oportunidade que nos é dada. Então nós vamos voltar para Jesus, aqui na casa de Simão Pedro. Porque nós falamos isso tudo, mas quem vai responder a Sara é Jesus. E é Jesus que nós queremos levar para casa. E aí, para responder a sua pergunta, ele diz assim para Sara. Ele pergunta para Sara: qual é o serviço fundamental da sua casa? E ela diz: é criação de cabras. Como procedes para conservar o leite inalterado, puro, no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele fora depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou: assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, confunde-se com as sujidades de nosso íntimo, como se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes e do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. Então vamos imaginar, quando ela fala aqui do vaso limpo, vamos imaginar uma jarra com uma água suja. A gente põe a jarra debaixo de uma torneira e deixa cair água limpa, deixa cair, sem parar. Vai chegar o momento que já não terá água suja, só terá água limpa. Assim são as nossas virtudes. Então, por enquanto, o nosso vaso tem muitas fraquezas, mas a gente vai deixar jorrar nesse vaso as nossas melhores intenções, as nossas melhores vibrações, a nossa melhor vontade para com o outro e para com nós mesmos. E aos poucos, né, a gente não elimina assim, a gente substitui. Vai saindo o que estava ruinzinho e vai ficando só o que é de bom. E ele continua: a pequena assembleia na sala de Pedro recebia a lição sublime e singela comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso: o orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueça desta simples verdade clara da natureza. Então, que nós possamos purificar esse vaso que somos nós, para que cada vez que o orvalho caia, ele permaneça limpo nesse lírio que somos nós.
Que Jesus esteja sempre conosco e que nós estejamos sempre com eles. Que nós o busquemos em qualquer circunstância, para qualquer situação, nos fortalecendo, nos encorajando, porque a vida vale muito a pena ser vivida. Cada encarnação é uma oportunidade preciosa. Que nós possamos tirar o melhor proveito dela, apesar de qualquer uma das circunstâncias que a vida possa nos oferecer. Porque nós somos muito felizes de podermos ter essa encarnação. Muito obrigada. Bastante coisa para a gente refletir, né?